Olá, boa noite para você. O Band Cidade está no ar. Já são 18 casos de incêndio em vegetação aqui em Florianópolis. Em apenas uma semana, o tempo seco e o vento contribuem com as queimadas. Vamos falar também sobre a morte do surfista filho da escritora Lia Luft. André Luft, de 51 anos, surfava aqui na capital quando teve um mal súbito e acabou morrendo. O Band Cidade alerta para o uso de celular ao volante. Apesar de distrair o motorista por alguns segundos, essa atitude é capaz de causar uma tragédia. E um projeto inovador. Um grupo de voluntários está arrecadando tampinhas de plástico que teriam como destino lixo em benefício de cães e gatos de rua aqui na capital. Tem ainda uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Obrigado aí pela sua companhia na noite desta sexta-feira. Nós começamos falando sobre o uso do celular, que é cada vez mais comum no trânsito, e isso é gravíssimo. Apesar de distrair o motorista por poucos segundos, essa atitude é capaz de causar uma tragédia. A Polícia Rodoviária Federal alerta para a importância de mudar esse comportamento. Na internet, são muitas as campanhas de conscientização que tentam chamar a atenção dos motoristas para o perigo do uso do celular ao volante. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Mas nas ruas não é difícil registrar flagrantes como este. O motorista até acena para a câmera, agindo naturalmente. O uso do celular parece cada vez mais comum no trânsito, e isso é muito grave. E a pessoa acaba utilizando aquilo como um prolongamento do seu corpo, praticamente. Só que isso no volante provoca distração, provoca desatenção, você tira o foco do importante no momento que você está dirigindo, que é prestar atenção em todo o seu visual ao seu redor, e você acaba focando a sua visão naquele aparelho que é o aparelho celular. Seu Paulo é taxista em Florianópolis. Está no trânsito das 7 da manhã às 10 da noite. Durante esse período não é difícil ver outros motoristas usando o celular enquanto dirigem. Usam muito o WhatsApp. Isso é comum no trânsito, a gente tem visto essa irregularidade. Nós que somos profissionais do trânsito sabemos que a lei proíbe qualquer desvio de atenção em função do alto risco que isso pode levar na questão de acidentes de trânsito. Ele mesmo já foi vítima de um acidente por conta disso. Uma batida na traseira do carro por uma motorista que observou que o celular tocou, ela foi atender e a fila parou e ela bateu na minha traseira. Estudos internacionais apontam que atender uma chamada ao volante ocupa cerca de 9 segundos da atenção do motorista. Parece pouco, mas é o suficiente para causar uma tragédia, já que nesses casos os riscos de acidentes aumentam em 400%. E segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do aparelho ao dirigir é a terceira causa de mortes no Brasil, números que passam a ser cada vez mais divulgados, mas que pelo jeito não estão causando os efeitos necessários no trânsito. Perdeu a direção ou perdeu o seu trajeto original ou deixou de frear na hora correta, não viu um pedestre. Infelizmente, várias situações, inclusive situações graves, estão ocorrendo por causa do uso do celular. A cada hora, 140 pessoas perdem a vida no trânsito no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Muitas dessas mortes são causadas por distrações como o uso de celular, e nem as multas e penalidades impostas mudam o comportamento do motorista. Falar o celular é uma infração média, R$130 de multa. E manusear o celular é uma infração gravíssima. São quase R$300 de multa. Na primeira, 4 pontos na carteira, na outra, 7 pontos na carteira. Vamos falar do caso que deixou todo mundo triste aqui na capital. André Luft, 51 anos, filho da escritora famosa Lia Luft, morreu em Florianópolis na tarde de ontem. Ele estava surfando na praia do Moçambique, no norte da ilha, quando sofreu aí uma parada cardiorrespiratória.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 12 horas de ontem, André tinha problemas cardíacos e teve um mal súbito enquanto praticava o esporte. A equipe dos bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tentaram reanimar Luft com massagens cardíacas por cerca de 40 minutos. André era CEO de uma grande empresa de grãos na África e estava passando alguns dias aqui no Brasil. Ele deixa a mulher, 2 filhos de 23 e 25 anos que estão estudando na Nova Zelândia. E uma tentativa de assalto a um caminhoneiro que foi agredido e amarrado aí em São Miguel do Oeste. Os detalhes com Elisandra Vissotto. O caminhoneiro, que não teve a identidade divulgada, estava dormindo dentro do veículo quando foi abordado por 2 homens armados e encapuzados. Eles levaram a vítima para o meio de um matagal e agrediram com uma barra de ferro, além de fazer disparos com uma arma de fogo para intimidar a vítima. De acordo com a polícia, o motorista ficou no meio do matagal por aproximadamente 1 hora e os bandidos não foram localizados. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso. Elisandra Vissotto, de Chapecó. E a Grande Florianópolis registrou pelo menos 4 incêndios em áreas de vegetação. Só nos últimos 7 dias foram pelo menos 18 ocorrências de fogo em áreas de mata, somente na capital. Segundo os bombeiros, na quinta-feira foram 4 ocorrências do tipo. O helicóptero Arcanjo dos bombeiros tentou aí ajudar a combater o incêndio no Parque da Serra do Tabuleiro, que contribuem para essas queimadas. E você vai ver a seguir, um grupo de voluntárias está arrecadando tampinhas de plástico que seriam destinados aí para o lixo em benefício de cães e gatos de rua em Florianópolis. Quer conhecer mais sobre esse projeto? A gente mostra já no próximo bloco, agora 6 horas e 55 minutos. De volta com o Band Cidade, agora 6 horas e 59 minutos. No oeste do estado, o setor da construção civil continua superaquecido e está animando empresários e também novos investidores. Em todos os bairros encontramos prédios em construção. Esse é o resultado do superaquecimento na economia de Chapecó. Destaque para a construção civil, que neste ano já emitiu 456 alvarás para novas construções. Em 2016 foram 982 licenças. E a expectativa é de que o setor continue em alta, porque Chapecó é polo do agronegócio catarinense e novos investidores de outros estados estão procurando a cidade para investir. E para 2018, a expectativa é de que o setor registre um crescimento de aproximadamente 10%. E olha só que projeto bacana. Um grupo de voluntárias está arrecadando tampinhas de plástico que teriam como destino um lixo em benefício de cães e gatos de rua aqui da capital. É o projeto EcoPet, que já conta com 150 pontos de coleta. De 15 em 15 dias, o pequeno Túlio, acompanhado do pai, entrega as tampinhas arrecadadas neste ponto de coleta. Ele sabe que de tampinha em tampinha pode ajudar a mudar a vida de muitos animais de rua. Eu peço para meus amigos arrecadarem. E daí eu vou com meu pai nas lixeiras do prédio para pegar. E com o apoio da família e dos vizinhos, Túlio consegue arrecadar bastante material. O pai faz questão de ajudar. Arrecadando algo que seria jogado no lixo, estamos ajudando a diminuir a população de cachorros e gatos de rua e aprendendo um pouco, sobre a forma correta de se dar destino ao lixo. E é nas mãos dessas voluntárias que tudo acontece. Assim que o material é recolhido nos pontos de coleta, elas separam as tampinhas por cor e vendem para reciclagem. O dinheiro é destinado para a castração de cães e gatos de rua. O projeto, que começou há poucos meses, já está dando resultados. O retorno foi muito positivo. Quem gosta de animais, quem gosta do meio ambiente, porque é tanto para os animais quanto para o meio ambiente, A gente está destinando
adequadamente esse material e ao mesmo tempo está ajudando vários animais. Estão em média de 150 pontos de coleta, nós temos tanto na ilha quanto Biguaçu, Palhoça e São José. Esse é o Pepe. Ele foi tirado das ruas, beneficiado com a castração e agora aguarda por um dono. Assim como o Pepe, o projeto conseguiu tirar muitos outros animais das ruas e beneficiar com castrações, cerca de 20 por mês. Com em média 100 quilos de plástico, as voluntárias conseguem pagar por uma cirurgia e de pouquinho em pouquinho conseguem mudar o destino de muitos animais. Para quem quiser colaborar, toda ajuda é bem-vinda. Além das tampinhas, o projeto Ecopet aceita também a ajuda de voluntários. Todas as informações estão disponíveis na página Ecopet Tampas Tampinhas no Facebook. Arrecadando de outras pessoas, pode ajudar sendo ponto de coleta, pode ajudar separando material, coletando, então tem várias maneiras de ajudar. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue um resultado super bom no final, né? Que projeto bacana, hein? Parabéns a todos os envolvidos aí. Hoje é sexta-feira, é dia do Conexão Washington. Direto dos Estados Unidos, o nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira, quem tem as informações pra gente. Boa noite, Francisco. Boa noite, Moacir. Boa noite a você que nos acompanha. Novamente, os Estados Unidos foi alvo de um ataque terrorista, desta vez na ciclovia de Nova York, como todos acompanhamos pela TV. Para os chamados inimigos do país, é uma vitória simplesmente conseguir realizar esse ato em território americano. Para o americano, é mais um momento de perplexidade e tomar providências quanto à segurança pública. O país mudou muito com o 11 de setembro. Hoje, os principais prédios de repartições públicas, os principais parques e praças e os arredores de hospitais estão cercados por pilares de ferro e concreto para protegê-los de eventual ataque utilizando um veículo, como foi o caso de Nova York e antes disso em Londres, Berlim e na França. Antes do ataque às Torres Gêmeas, se você fosse visitar um amigo ou participar de uma reunião em uma agência pública, simplesmente perguntava onde era a sala da pessoa e ia entrando. Hoje tem que mostrar identidade, ser fotografado, passar por máquinas de raio-x semelhantes às de aeroportos e muitas vezes ser levado por alguém de segurança até o seu destino. E também, muito frequentemente, a pessoa visitada tem que vir buscá-lo na recepção e trazê-lo de volta depois do encontro como responsável por sua presença no edifício. O uso de crachá com tarja magnética passou a ser fato comum. Assim fica registrado quem abriu qual porta ou passou por qual ponto de segurança, mesmo dentro do seu local de trabalho, e após você já ter se identificado ao entrar no começo do dia. As escolas e repartições públicas sempre tiveram treinamento de simulação de incêndio como parte de suas atividades. São coordenadas pelos participantes do equivalente ao pessoal de segurança de trabalho aí no Brasil, e que possuem a rota de fuga, reencontro para o caso de uma catástrofe, etc. Agora servem também para o caso de ataque ou tiroteio. Com o 11 de setembro, as principais repartições públicas passaram a ter um abrigo, secreto, é claro, para o caso de ataque com bombas. Nesses bunkers existe armazenada comida, água e medicamentos para permanecer por vários dias escondidos, além de sistemas de iluminação de emergência e de comunicação. Só o pessoal de segurança do trabalho conhece a localização e está treinado para encaminhar seus colegas para esses locais. É claro que tudo isso se sente e se sabe nas principais cidades do país, que são os alvos naturais dos mal-intencionados. A vida na pequena cidade ou na comunidade rural lá no meio do país segue normalmente, só de vez em quando abalada pelo uso de de armas de fogo, que são facilmente compradas aqui. Aí trata-se o caso como alguém maldoso ou desequilibrado. O terrorismo fica para as cidades grandes. Se isso tudo é falta de paz para se viver, ainda não há sinal de que ela será alcançada em breve. Por um tempo, os Estados Unidos viverá nesse suspense e em estado de prontidão. E é irônico, pois trata-se de um país considerado como exemplo de liberdade e democracia. Até o nosso próximo encontro e um bom fim de semana.
Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco, pelas informações. Direto de Washington, ele volta na sexta-feira que vem. Agora são 7h06. A seguir, o Band Cidade entrevista o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Os detalhes e a conversa já depois do intervalo. Fique com a gente, nós já voltamos. O Band Cidade está de volta e hoje é sexta-feira, é dia de entrevista e nós recebemos o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Silvio Dreve, do PP. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marcia, boa noite aos telespectadores do programa Band Cidade, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Deputado, como é que tem sido a experiência de presidir a Assembleia Legislativa, já que o senhor vem de 3 mandatos aí como deputado, né? O presidente da Assembleia, além de ser um deputado, além de ser um legislador, ele também é um gerente, ou seja, é um executivo. Porque são 40 deputados, todos os colaboradores, ou seja, os servidores, sejam eles efetivos ou comissionados. A Assembleia tem um orçamento significativo, na ordem de R$500 bilhão, e evidentemente que tem que ser gerenciado. A administração, a parte financeira e obviamente, todos os projetos que vão para a deliberação são pautados pelo presidente. Então, é uma boa experiência, é um grande aprendizado que eu estou tendo neste período de presidente da Assembleia. Bom, nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre, o senhor se dedicou aí para a limpeza de pauta. Como é que foi esse processo e o que representa isso, deputado? Na verdade, a Assembleia estava com 88 vetos que não foram liberados nos últimos períodos, ou seja, nos últimos anos, principalmente no último, por conta de ter uma outra agenda que era de projetos mais voltados ao interesse do próprio governo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que era necessário deliberar esses vetos, porque 88 vetos são 88 projetos que ou eles poderão trazer algum efeito positivo ou negativo. Como eram projetos de origem parlamentar, ou seja, de deputados que foram vetados pelo governo, eu convidei os líderes de todas as bancadas e que, junto com eles, tomamos uma decisão. A primeira pauta na Assembleia seria a deliberação dos vetos. E nós planejamos e assim pautamos que a cada terça-feira e quarta-feira nós iríamos deliberar no mínimo 5 vetos. E assim fizemos até limpar esta pauta. Depois, a outra decisão foi no que diz respeito aos projetos de urgência do governo, ou seja, do Estado, que estavam na Assembleia e que estavam com períodos vencidos ou para vencer, e foi uma segunda agenda que nós fizemos. E isso foi muito bom não só para a Assembleia e para o governo, mas foi bom para Santa Catarina. Nós agilizamos matérias relevantes, como eu disse, que foram importantes para Santa Catarina. Então vamos falar desses projetos importantes. Quais o senhor destacaria nesses projetos que foram aprovados em regime de urgência pelo Estado? Nós tivemos vários projetos, mas podemos citar, por exemplo, não estava em regime de urgência, mas foi um projeto importante, que foi autorizar o governo a contratar um financiamento no BNDES, que está se finalizando agora. São mais de R$600 milhões e que esses recursos virão para os municípios. O Fundan, né? O Fundo de Apoio ao Município, que é o Fundan, na verdade. Por que ele é importante? Os municípios estão todos sem recursos. O governo não tem outra fonte de recursos a não ser esse empréstimo que o governo do Estado vai emprestar e o Estado vai pagar para o BNDES. Em compensação, as prefeituras vão receber isso gratuitamente, sem precisar fazer a devolução. E é um projeto que vai destinar recursos para investimentos, seja na obra de pavimentação, em compra de máquinas, de equipamentos. Então esse foi um projeto importante. Outro projeto que era e que foi importante para Santa Catarina é o programa, ou seja, o projeto de parcerias público-privadas com concessões. Inclusive, o senhor tem tratado isso como uma bandeira sua também. É verdade. É verdade. Por que o senhor entende que é importante essa parceria público-privada? O Brasil e os estados
incluindo nós catarinenses, mas principalmente no âmbito federal, o que aconteceu com o Brasil? Esgotou-se o dinheiro. O Brasil, nos últimos tempos, não tem mais dinheiro. O dinheiro que tinha foi, quais as fontes principais? Do BNDES, dos fundos de pensões, da Petrobras. Em 5, 6 anos esse dinheiro foi utilizado, foi gasto, inclusive com empréstimo para o exterior e assim por diante. O Brasil tem uma necessidade, e Santa Catarina também tem essa prioridade, de fazer uma educação melhor de qualidade, de fazer segurança com mais qualidade, que é um grande problema, muito sério. A saúde, que nós sabemos que é um problema sério. No entanto, o limite de dinheiro não é suficiente para fazer uma saúde de qualidade, para fazer uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade. Quanto mais fazer obras de infraestrutura, ou seja, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, entre outros, inclusive até a questão prisional. Os países que passaram por essa experiência, como o Brasil, no que apostaram? Na parceria público-privada e na concessão. A concessão, você dá para o setor privado por um período de 25 anos, 30 anos, depende do tipo da obra e do projeto. É o setor privado que vai colocar o dinheiro, mas vai colocar para ter um retorno, é verdade, mas vai fazer isso com celeridade, com um custo menor e com segurança para a própria população. Certo. Vamos pegar alguns exemplos práticos. A nossa BR-280, a nossa BR-470, a nossa BR-282. Nós estamos há mais de uma década, ou próximo de 2 décadas, pedindo pela duplicação dessas rodovias. O governo federal não vai fazer, ou se vai fazer, nós levamos talvez 2, 3 gerações para ver essas obras concluídas. E o governo do estado também vai ter que fazer algumas rodovias que são paralelas a essas rodovias que eu citei, porque senão, na medida que eu tenho um pedágio em uma rodovia, eu vou procurar desviar por outra. Certo. E posso trazer um congestionamento insuportável para a população. Então as pessoas dizem, não, mas se fazer a concessão, vai ter pedágio. É verdade. Mas se for um pedágio equilibrado, razoável, esse pedágio dá um custo menor do que as horas de uma obra que acidentes, material, muitas vezes. Agora tem que tomar cuidado para não fazer como o Paraná fez, né? O estado do Paraná fez um pedágio lá que é um absurdo o preço nas alturas, né? Então é preciso discutir bem isso. Com certeza, fora da realidade. Por isso eu digo, tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio. Deputado Silvio Drevik, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Band Cidade de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Nos vemos, é claro, na próxima edição. Um abraço e até lá.